Nem todos aceitariam a teoria de Sutton-Boveri. Um dos que manifestaram ceticismo foi Thomas Hunt Morgan, também da Colômbia. Ao examinar no microscópio os delgados cromossomos, não viu como poderiam explicar todas as mudanças que ocorrem de uma geração para outra. Se todos os genes se organizam em torno dos cromossomos, e se todos os cromossomos são transmitidos intactos de uma geração à seguinte, então certamente muitas características seriam herdadas juntas. Todavia, os dados empíricos mostravam que isso não ocorria, de modo que a teoria cromossômica parecia insuficiente para explicar a variação observada na natureza. Sendo um experimentalista sagaz, Morgan teve uma ideia de como resolver tais discrepâncias. Ele se voltou para a mosca das frutas, um insetozinho prosaico que, desde Morgan, tem sido a menina dos olhos dos geneticistas. Na realidade, Morgan não foi o primeiro a usar a mosca das frutas para estudar cruzamentos. Essa distinção pertence ao laboratório da Harvard, que pôs a mosquinha para trabalhar em 1901, embora tenha sido Morgan que a trouxe para o tablado da ciência. As drosófilas são uma boa escolha para experimentos genéticos. São fáceis de achar, é só olhar para um cacho de bananas madura durante o verão. Fáceis de criar, elas se alimentam de banana. Centenas delas podem ser acomodadas numa garrafa de vidro. Os alunos de Morgan não tinham dificuldades para achar garrafas, pois saíam de madrugada para surrupiar garrafas de leite deixadas na soleira das portas da vizinhança em Manhattan. Além disso, elas se reproduzem e se reproduzem e se reproduzem. Uma geração completa leva cerca de 10 dias, sendo que cada fêmea põe várias centenas de ovos. Em 1907, um laboratório sórdido, infestado de baratas e fedendo a banana, que viria a ser conhecido como Sala das Moscas, Morgan e seus alunos, os garotos de Morgan, como eram chamados, puseram-se a trabalhar com as moscas das frutas. Ao contrário de Mendel, que pôde contar com linhagens variantes isoladas ao longo dos anos por agricultores e jardineiros, ervilhas amarelas em oposição a verdes, cascas enrugadas em oposição a cascas lisas, Morgan não dispunha de um menu das diferenças genéticas estabelecidas nas moscas das frutas. Não é possível trabalhar genética enquanto não se isolarem algumas características distintas que possam ser acompanhadas de geração a geração. Portanto, a primeira meta de Morgan foi encontrar mutantes, o equivalente entre as moscas das frutas, as ervilhas amarelas ou rugosas. Ou seja, ele buscou alguma novidade genética, alguma variação aleatória, de algum modo houvesse simplesmente surgido numa população. Um dos primeiros mutantes observados por Morgan revelou-se um dos mais instrutivos. Conquanto as moscas das frutas normais tenham olhos vermelhos, esses mutantes tinham olhos brancos. Além disso, essas moscas de olhos brancos eram, via de regra, machos. Já se sabia que os cromossomos determinam o sexo das moscas das frutas, e, é claro, também dos seres humanos. As fêmeas têm 2 cópias do cromossomo X, ao passo que os machos têm uma cópia do X e uma cópia do cromossomo Y, cujo comprimento é bem menor. À luz de tais informações, os olhos brancos subitamente fizeram sentido. O gene da cor do olho está localizado no cromossomo X, e a mutação do olho, branco, B, é recessiva. Como os machos só têm um cromossomo X, até mesmo os genes recessivos manifestam-se automaticamente na ausência de um gene equivalente dominante que o suprima. Fêmeas de olhos brancos eram relativamente raras porque, normalmente, tendo apenas uma cópia de B, branco, elas manifestam a cor de olho dominante, vermelho. Assim, a despeito de suas reservas iniciais, ao correlacionar um gene, o responsável pela cor dos olhos, a um cromossomo, o X, Morgan comprovou, para todos os efeitos, a teoria de Sutton-Boveri. E também encontrou um exemplo de vinculação ao sexo, ou herança ligada ao sexo, pela qual uma determinada característica está desproporcionalmente representada num dos sexos. Assim como as moscas das frutas de Morgan, a rainha Vitória é outro exemplo famoso de vinculação ao sexo. Em um de seus cromossomos X, ela possuía um gene mutante de hemofilia, que provoca problemas na coagulação do sangue e, portanto, o grave risco de sangramento. Como o gene da hemofilia é recessivo e a sua outra cópia era normal,
ela não padecia do mal, mas era portadora. Suas filhas também não contraíram a doença, evidentemente. Cada uma também possuía pelo menos uma cópia da versão normal do gene. Mas seus filhos não tiveram a mesma sorte. Como todos os machos, incluindo os das moscas das frutas, eles tinham apenas um cromossomo X, necessariamente proveniente da mãe. O cromossomo Y só poderia provir do príncipe Albert, marido de Vitória. Como a rainha Vitória tinha uma cópia mutante e uma cópia normal, a cada filho tinha 50% de chance de ter a doença. O príncipe Leopoldo foi o premiado. Ele sofria de hemofilia e faleceu aos 31 anos de idade, sangrando até a morte após uma pequena queda. Duas filhas de Vitória, as princesas Alice e Beatriz, também foram portadoras, tendo herdado o gene mutante da mãe, e ambas geraram filhas portadoras e filhos hemofílicos. Alexis, neto de Alice, herdeiro do trono russo, era hemofílico, e certamente teria morrido jovem se os bolcheviques não houvessem feito o serviço primeiro. As moscas de Morgan tinham outros segredos a revelar. Ao estudarem os genes localizados no mesmo cromossomo, ele e seus alunos verificaram que, na verdade, os cromossomos se rompem e voltam a se juntar durante a produção dos espermatozoides e do óvulo. Isso significa que as objeções originais de Morgan à teoria de Sutton-Boveri eram injustificadas. O rompimento e o reajuntamento, recombinação, no jargão genético moderno, embaralham cópias do gene entre os dois cromossomos de um par. Isso significa que, por exemplo, a cópia do cromossomo 12, que recebi de minha mãe, a outra, é claro, veio do meu pai, é, na realidade, uma mistura das duas cópias de seu cromossomo 12, uma das quais ela recebeu de minha avó materna e a outra de meu avô materno. Seus dois cromossomos 12 recombinaram-se, isto é, intercambiaram material entre si, durante a produção do óvulo que se transformaria em mim. Assim, o cromossomo 12, que recebi de minha mãe, pode ser visto como um mosaico dos cromossomos 12 de meus avós maternos. E, é claro, o cromossomo 12 que minha mãe recebeu de minha avó era também um mosaico dos cromossomos 12 de meus bisavós e assim por diante. A recombinação permitiu que Morgan e seus alunos mapeassem as posições de genes específicos em um dado cromossomo. Recombinação implica o rompimento e o reajustamento de cromossomos. Como os genes estão dispostos como contas ao longo de um colar cromossômico, é estatisticamente muito mais provável que o rompimento ocorra entre dois genes distantes um do outro, ou seja, com mais pontos possíveis de ruptura entre si do que entre dois genes próximos. Portanto, se constatarmos um alto grau de reordenação ou reembaralhamento de dois genes quaisquer num cromossomo, podemos concluir que estão longe um do outro. Quanto mais rara for essa reordenação, maior a probabilidade de os genes estarem próximos. Esse princípio básico, mas extremamente poderoso, subjaz a todo o mapeamento genético e, portanto, um dos instrumentos primordiais dos cientistas envolvidos no projeto Genoma Humano e dos pesquisadores na vanguarda da batalha contra doenças genéticas foi desenvolvido muitos e muitos anos atrás na imunda e atulhada sala das moscas da Universidade Columbia. Cada nova manchete na seção de ciências dos jornais anunciando que gene de algo foi localizado é um atributo ao trabalho primeiro de Morgan e seus garotos.